Então, faço todos bem-vindos, né, a estar aqui nessa nova iniciativa, que são os podcasts que nós estamos tendo na aula do seminário. Nós queremos que muitos jovens, além de recuperar as aulas, nós queremos que eles tenham uma conversão muito forte em Cristo. E nós queremos ajudar você, que está aí no nosso YouTube, nas recuperações do seminário. Hoje estou aqui como convidado na classe da aula Chácara das Pedras, da Estaca Porto Alegre Norte, aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso professor é o irmão Pedro Ribeiro. Nós temos essa classe maravilhosa e muitos outros que estão nos assistindo junto com a Milena, com o Luiz Eduardo. Então, hoje nós falaremos, nosso bloco, no Atos 16. E eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Lembrando que são 3 perguntas que vocês aí de casa precisam responder, tá? Elas vão estar em amarelo e quando eu apresentar essas perguntas, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e respondessem. Na descrição do vídeo haverá um formulário onde você, o aluno do seminário, vai poder preencher seu nome, a sua ala e também as respostas, tá bom? Eu gostaria de convidar vocês a ponderarem sobre esta primeira imagem que vocês estão vendo aqui. Nesta imagem, Cristo, já um ser ressurreto, ele deu um mandamento e muitas outras instruções aos seus apóstolos. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: por que compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo? E como estou compartilhando o Evangelho com outras pessoas? Pause o vídeo e escreva os seus sentimentos em relação a essas 2 perguntas, tá bom? Bom, eu acredito que tudo que a gente sabe que é bom, a gente gosta de compartilhar com as outras pessoas, né? Então é como se fosse um bolo de chocolate que a gente gosta de dar um pedacinho para cada, né? Porque é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que me faz muito feliz, né? Que eu sei que é verdade, que eu sei que pode abençoar a vida de muitas outras pessoas. Perfeito, perfeito. E para ti, Milena? Como a Camila falou, né? É uma coisa assim que a gente gosta, né, de compartilhar. Então, quando a gente compartilha, a gente vê um sentimento de segurança, de suavidade, né? E quando a gente compartilha, a gente pode sentir que o Espírito está com a gente, né? E é uma coisa assim reconfortante, porque a gente pode sentir o Espírito e como se Cristo estivesse ao nosso lado. Exatamente, exatamente. Obrigado por compartilhar. E para nos ajudar a crescer nessa vontade, nós temos essa coragem também, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo falando sobre essa força de compartilhar o Evangelho. Vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo cristão está sob o encargo de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Tenho alguns amigos, tanto na escola e fora dela. Amigos que são pessoas boas, mas que, infelizmente, não conhecem nem o Evangelho e nem a Deus. Não conhecem a si mesmos, não sabem quem são. No início, tive muita dificuldade para compartilhar minhas crenças. Não sabia o que os outros iam pensar, se iam me criticar, mas na verdade tive muitos amigos que me faziam perguntas e com o tempo ficou mais fácil responder as perguntas e falar sobre as minhas crenças e meus princípios. Muitas das pessoas que desconfiam das igrejas, no entanto, têm amor pelo Salvador. Coloquem o mais importante em primeiro lugar. Queremos que as pessoas se convertam ao Evangelho. Esse é o grande papel do livro de Mórmon. Eu vi, especialmente quando era missionária, como o livro de Mórmon é uma ferramenta incrível e poderosa que temos para ajudar as pessoas a reconhecer que Jesus Cristo é nosso Salvador.
Quando procuramos apresentar o Evangelho restaurado a alguém, devemos fazê-lo de modo autêntico e com preocupação amorosa pela pessoa. Eu procuro sempre ver as pessoas como irmãos e irmãs, porque assim fica mais fácil você compartilhar a palavra do Evangelho. O trabalho missionário é muito importante. Se trouxermos almas a Cristo por meio desse trabalho, as pessoas que realmente precisam da ajuda do Salvador vão encontrar o consolo de que precisam. Compartilho minha fé com muita frequência. Me sinto realmente consolado em saber que há pessoas que estão ouvindo. Isso me faz muito feliz. A fascinação e a experiência de nossos membros jovens com as mídias os ajudam a fazer com que outras pessoas sintam interesse pelo Evangelho. Muitas vezes, quando estou online nas mídias sociais, publico várias declarações dos profetas e dos apóstolos que gosto muito. Existem vídeos no site Mensagens Mormons que podemos compartilhar com outras pessoas. Às vezes leva só 2 ou 3 minutos para ajudar outra pessoa a sentir o Espírito. Presto testemunho de Jesus Cristo, que é a luz e a vida do mundo. E sua expiação nos oferece a oportunidade de sermos perdoados de nossos pecados e, dentro do glorioso plano de salvação criado por Deus, nos qualificarmos para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Exato. Nós percebemos que o mandamento que o Pai Celestial, né, que nosso Salvador Jesus Cristo mandou, como está escrito em Mateus 28, foi que os apóstolos naquela imagem, eles poderiam ir para todas as nações, pregar o Evangelho, batizando com o Espírito Santo. Então é este o convite. Olha que interessante o que o nosso querido Elder Uchtdorf comentou. Irmão Pedro, pode ler para nós? Com certeza. Tenho frequentemente ponderado e orado a respeito do grande encargo dado pelo Salvador a seus discípulos, nós, seus filhos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ponderei sobre a pergunta: como nós, membros da Igreja e discípulos de Cristo, podemos cumprir melhor esse grandioso encargo em nosso dia a dia? Hoje eu os convido a ponderar a mesma pergunta no coração e na mente. Exatamente. Meu querido professor Pedro, repetindo a pergunta do nosso querido Elder Uchtdorf, como nós, membros da Igreja e discípulos de Cristo, podemos cumprir melhor esse grandioso encargo em nosso dia a dia? Começa pelo exemplo. O exemplo ele pode arrastar as pessoas até Jesus Cristo, né? Fazer com que o convite dele se estenda a nossos amigos, nossas famílias também. Então, como eu posso cumprir melhor esse grandioso encargo no meu dia a dia? É frequentemente sendo um exemplo, mostrando os meus princípios e perguntando, conhecendo melhor as pessoas, para que assim a gente possa saber onde nós podemos entrar falando do Evangelho, para que possa ser de maneira natural, de maneira simples, que até uma criança consiga entender. Começa por conhecer nossos amigos e as pessoas ao nosso redor. Exatamente, exatamente. Eu presto meu testemunho, que nós muitas vezes nos sentimos fracos, inferiores, envergonhados de pregar o Evangelho. Mas no momento que nós desejamos fazer isso, o Senhor nos dará um grande poder, né? O Espírito Santo estará ao nosso lado. Nós falaremos pequenas palavras, simples palavras, mas já serão suficientes para tocar aquele membro, porque nós falamos as palavras de Cristo. Esse é meu testemunho, eu sei que esse é verdade, porque eu vivenciei isso muitas vezes na minha vida. Por mais que nós, né, somos membros já há algum tempo da igreja, às vezes nós ficamos pensando, né, puxa, será que eu devo falar com este meu irmão que não é batizado? Nós devemos fazer isso. E nós vamos aprender hoje
o apóstolo Paulo, né, que ele sempre, aonde ele estava falando as palavras de Cristo, regozijando em Cristo, o nosso mestre. Agora, você aí de casa, pause o vídeo. E ao pausar, eu quero que você escreva a resposta dessas duas perguntas. Em uma escala de 1 a 5, qual é o seu desejo de compartilhar o evangelho com outras pessoas? Por que você deu essa resposta? E a segunda é: que obstáculos você enfrenta ao compartilhar o evangelho com outras pessoas? Algumas vezes um pré-julgamento, às vezes eu já compartilhei algumas mensagens, algumas coisas sobre o evangelho e há um pré-julgamento, você é da igreja, questões querendo te julgar, mas Uhum. muitas vezes, dependendo da mensagem que você compartilha, você pode mudar a opinião da pessoa e até fazer esse julgamento virar curiosidade, né? E vontade de saber mais sobre a igreja. Exatamente, perfeito. Tipo, eu acho que é rejeição, tipo, porque às vezes eu compartilho e elas não querem ouvir. Exato, exato. Mas eu sei que tu tem a coragem, né? Tu tem coragem para fazer. O professor Pedro muitas vezes já me comentou que tu tem levado muitas colegas, né? Até a liderança, tu tem pedido ajuda deles. Parabéns. E você aí de casa, que está me assistindo no teu computador, celular, pondere, escreva os teus desafios e peça ajuda ao Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo, que tenha coragem, não tenha vergonha. Fácil não será, mas será muito gratificante. Vamos começar a estudar Atos 6, Atos 16, do 6 ao 15. Camila, tu pode ler para nós, Camila? Posso sim. E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, porém o Espírito não lhe permitiu. E passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo viu de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo que viu a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias naquela cidade. E no dia do sábado saímos da cidade, para junto do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se reuniram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Perfeito. O que nós podemos aprender sobre o Pai Celestial com esse relato em poder ajudar a encontrar seus filhos e como ele preparou para ela receber o Evangelho? Eu acredito que é muito importante a gente sempre estar atento aos sussurros do Espírito Santo, né? Fala que o Espírito Santo eles foram impedidos pelo Espírito, né? Então, realmente, se a gente estiver fazendo as coisas certas, né? Se a gente estiver digno de ter o Espírito conosco, né? De ter a companhia do Espírito Santo, a gente com certeza vai conseguir achar as pessoas que precisam, né? E ouvir a palavra do Senhor e conseguir falar com elas de forma que elas possam entender. Perfeito, exatamente. Professor Pedro, de que maneira você já viu o Senhor preparar outras pessoas para receber seu Evangelho? Como ele preparou? Ou como ele pôde prepará-lo para encontrar pessoas certas? O Senhor, ele conhece todos os teus filhos. Então, ele prepara essas pessoas para receber o evangelho no tempo certo. Eu servi durante a pandemia e eu sei que a pandemia, ela trouxe muitas bênçãos também. E uma delas foi o evangelho chegar em todas as casas, onde nós nem conseguiríamos chegar estando a pé. Então, eu vejo que o Senhor, ele tem os seus meios.
e ele faz com que o evangelho ele seja proclamado. E nós só precisamos ensinar, abrir a boca, não ter a vergonha e compartilhar o que nós sabemos. É assim que o Senhor ele prepara as pessoas e nos prepara através do conhecimento, né? Nós temos que aproveitar o seminário, o instituto, os programas da igreja para ter o conhecimento, para que então o Espírito ele possa usar o que nós sabemos para ensinar as pessoas. Perfeita colocação. E depois deste milagre que o Senhor conduziu eles, tocou naquela filha especial, na Lídia. Então estava tudo bem com Pedro, com o apóstolo Paulo e o seu amigo Silas. Só que, infelizmente, Paulo e Silas foram aprisionados. Mas a minha pergunta que eu quero que vocês pensem é: mesmo eles sendo aprisionados, eles pararam de pregar o evangelho? Na primeira dificuldade que eles tiveram, o que eles fizeram? Tá bom? Então eu vou pedir para a nossa querida aluna Milena ler Atos 16, do 16 ao 18. Tá, cheio. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fazia isso por muitos dias. Porém, descontentando isso a Paulo, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perfeito. Então esta moça ela tinha o espírito de adivinhação. E apóstolo isso incomodou ele, mas ela honrava eles, né, como discípulos. E então o apóstolo Paulo fez uma bênção, ajudou ela, né? Só que os seus senhores não gostaram muito daquela moça que ganhava, né, um dinheirinho. Luiz, Atos 16, 19 e 24. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, pegaram Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou juntamente contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior, e lhes segurou os pés no tronco. Olha que interessante que nós percebemos aqui, né? Ser lançado na prisão por pregar o evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Pode parecer uma desculpa razoável para nós desistirmos, correto? Não para Paulo e para o Silas. Aquilo se tornou uma oportunidade de ele ajudar outras pessoas a verem o poder de Cristo nessa situação, né? Então agora, olha que interessante. Por mais que eles sofreram, eles foram açoitados, foram humilhados, mas em nenhum momento eles recuaram de uma decisão certa, correta. Tudo o que nós estamos alicerçados. Lembrem, se eu estou alicerçado em Cristo, algumas dificuldades haveremos em nossas vidas, alguns desafios, porém eu testifico que somente Ele pode nos ajudar a curar. Vamos ler. Meu querido professor Pedro, tu pode ler para mim Atos 16, do 25 ao 36? Posso sim. E vamos descobrir como é que nós vamos encerrar essa história. Vamos lá. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Exatamente. A minha pergunta é: que atributos cristãos Paulo e Silas demonstraram nesses relatos? Vocês conseguem identificar alguns? Quais seriam deles? Minha segunda pergunta: como esses atributos permitiram que eles compartilhassem o evangelho de modo mais eficaz, mais forte? Agora, pause o vídeo, você em casa, e escreva o que você aprendeu com esse relato que pode ajudá-lo em seus esforços para encontrar aquele que o Senhor preparou para reconhecer seu evangelho? E ter fé, né? Eles tiveram bastante fé, permaneceram fiéis. Perfeito. E a gente vai, assim, receber muitas vezes, quando a gente estiver compartilhando, a palavra não, né? Muita gente vai falar: não, eu não quero saber, e afim. Exato. Mas é esse tipo de desafio que o Senhor quer que a gente possa levantar mais a nossa fé, né? É esse tipo de desafio que o Senhor quer ver se a gente tá forte. Perfeito. E isso sim é um baita um testemunho que eu sei que a Milena quer fazer missão e tem uma irmã nesse exato momento servindo missão. Parabéns, Milena. Parabéns. Camila. Bom, eu acho que eu aprendo muito, né, com os missionários mesmo, porque realmente não é nada fácil, né, a missão, e eles passam por muitas dificuldades, muitos desafios, mas mesmo assim, né, apesar de tudo isso, eles ainda todos os dias acordam e oram e têm fé de que eles podem achar os eleitos, né, e realmente encontram, né, se eles estão dignos de fazer, né, e ter o Espírito Santo, né, então acho que é realmente ter esse esforço, né, fazer a nossa parte, né, e orar e sempre acreditar que o Senhor pode fazer dele, né, e que a gente pode encontrar essas pessoas também. Exatamente. Eu os convido, vocês em casa, né, por favor, nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos seguir o exemplo do Salvador. Nós temos ótimos relatos das experiências de jovens que têm pregado o Evangelho. E eu os convido, não tenham medo chamem os missionários. Nós somos abençoados que muitas unidades, muitas alas nesse Brasil, nosso amado Brasil, tem 2 jovens servindo missão. Eles são os nossos verdadeiros amigos que podem nos ajudar a levar o Evangelho no coração desses jovens e aí sim nós desfrutarmos do grande poder do Espírito Santo, testificando a veracidade dessas coisas. Esse é meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.